Salve medievais! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Medievalcast. Hoje o papo é sobre Carlos VI da França, uma figura, assim... Bem complexa, né? Bem complexa mesmo, um rei que começa super bem visto e, bom, a história dele dá uma virada total. Exato. Aquele que era o Le Bien-Aimé, o bem-amado, e que entra para a história como Le Fou, o louco. É essa transformação que a gente vai tentar entender hoje, mergulhando no que as fontes históricas e as pesquisas que a gente levantou contam pra gente. E é uma virada com consequências gigantescas, né? Não só para a vida dele, mas para o reino inteiro. A ideia aqui é justamente desemaranhar essa história toda. Olhar para a pessoa, para o reinado, para a crise política, tudo isso no contexto daquele finalzinho tenso da Idade Média na França. Isso, tentar pegar essa fragilidade do poder, a condição humana numa época de guerra constante, como a Guerra dos 100 Anos. Vamos seguir a linha do tempo dele, desde quando ele sobe ao trono até o legado. É complicado o que ele deixou. Então, começando do começo, a ascensão. Ele é coroado super jovem, 11 anos, em 1380. Que França é essa que ele herdou? Olha, como você disse, era uma França que vinha se recuperando. O pai dele, o Carlos V, o sábio, tinha sido muito eficiente. Tinha recuperado territórios dos ingleses, dado uma organizada na administração, nas finanças. Existia uma certa base sólida, um otimismo ali. Só que um rei de 11 anos não manda de verdade, né? Aí entram os tios na jogada, a tal da regência, especialmente o Duque da Borgonha, o Filipe o Atrevido. Isso já criou problema. Sim, diluindo um pouco a autoridade do rei, porque a alta nobreza aproveitou para tentar ganhar mais espaço, reverter um pouco do controle que o Carlos V tinha imposto. E aí, em 1388, ele já com 20 anos, tenta dar um basta nisso. É a tal reforma dos marmousettes. O que foi isso exatamente? Foi uma jogada bem ousada dele. Basicamente, ele deu um chega pra lá nos tios e outros grandes nobres que mandavam no Conselho Real e trouxe gente de confiança dele. Conselheiros mais ligados à pequena nobreza, à burguesia, leais a ele mesmo. Tipo, para centralizar o poder de novo? Exato. A ideia era voltar à eficiência do pai, cortar um pouco os privilégios exagerados da galera lá de cima e mostrar quem mandava. Foi um momento em que ele pareceu um rei bem ativo, sabe? Determinado. Nesse meio tempo, ele também se casa, né? Com a Isabel da Baviera, em 1385. Isso ajudou ou atrapalhou? As fontes parecem não concordar muito. Tem nuances aí. Diplomaticamente foi importante. Buscou alianças fora do eixo tradicional francês, lá com o Sacro Império. Mas internamente deu um certo atrito. Parte da nobreza francesa torceu o nariz para essa rainha estrangeira. A corte até teve um certo brilho cultural nesse período, festas, artistas, mas a grana do reino continuava sendo um problema. Ainda mais com a Guerra dos 100 Anos sempre ali, né, consumindo recursos. Então, o cenário até 1392 é de um rei tentando se firmar com algum sucesso, mas com muita tensão no ar. A Inglaterra ainda era uma ameaça, a relação com os grandes duques não estava resolvida, uma calmaria meio tensa. Exatamente. Uma calma que precedeu a tempestade, porque o que veio em 1392 foi um colapso total e bem chocante. O episódio na floresta de Leimão, em agosto, as crônicas descrevem isso com muitos detalhes. Ele estava liderando uma expedição militar. Nossa, essa parte é forte nos relatos. Um calor intenso, tensão, e de repente ele tem um surto. Um surto violentíssimo. Ataca os próprios homens, a própria escolta, chega a matar um cavaleiro, e aí desaba, desmaia. Foi uma cena terrível. Imagina o impacto disso na hora. E ali foi o começo da doença para valer. Foi o início público, né? O começo dramático de uma doença mental que ia e voltava, mas que acompanhou ele pelo resto da vida. As fontes descrevem sintomas muito variados. Momentos de lucidez e de repente. Delírios de perseguição, esquecimento, agressividade, apatia total, não querer se lavar. E aquela história bizarra dele achar que era feito de vidro, isso aparece mesmo nos relatos? Aparece e é muito marcante. Essa crença de que o corpo dele era de vidro e podia quebrar qualquer toque. Que coisa impressionante! E como é que o pessoal da época via isso? E hoje o que se pensa? Na época a visão era muito ligada à religião e aos humores do corpo, né?
Falavam em castigo de Deus, possessão demoníaca ou desequilíbrio dos humores, tipo a melancolia, que era um termo meio guarda-chuva para várias coisas. Teólogos importantes, como Jean Gerson, tentavam achar um sentido divino naquilo tudo. E os tratamentos, bom, eram os da época. Sangria, reza, banho frio, amuleto. Nada muito eficaz. Hoje, olhando os sintomas descritos, os historiadores, conversando com médicos, sugerem coisas como esquizofrenia paranoide, talvez transtorno bipolar com psicose. É difícil cravar um diagnóstico séculos depois, claro. Essa questão do corpo de vidro que a Julie Singer analisa é quase um símbolo da fragilidade dele, né? Exatamente. Uma representação extrema da fragilidade do rei e, por extensão, da própria autoridade real que estava se quebrando. E o impacto político deve ter sido imediato, né? Total. Imagina, o rei, que era o centro de tudo, de repente se torna imprevisível, incapaz de governar por longos períodos. O corpo político do reino, que dependia da saúde do rei, adoece junto. E quem volta para o centro do poder quando ele tem crise? A rainha Isabel, os tios, principalmente o duque da Borgonha. Aí começa um ciclo vicioso. Cada crise do rei era uma chance para essas facções avançarem seus interesses. A monarquia virou uma coisa intermitente. E esse vácuo, com o rei nesse estado, foi aí que o reino começou a se dividir de verdade. Tem um historiador, o Jean Favier, que fala em monarquia sem rei. É forte isso. É fortíssimo e descreve bem a situação. O governo central ficou meio paralisado. O Conselho Real virou ringue. Duas facções principais começaram a disputar o controle de tudo. Do dinheiro, dos cargos e, o mais importante, da pessoa do rei. As tais facções, Armagnacs e Borgonhões. A gente lê muito sobre essa rivalidade. Quem era quem aí? Isso. De um lado, os Armagnacs. Eles se juntaram em torno do irmão do rei, o Luís de Orleans, e depois do conde de Armagnac. Representavam mais a nobreza tradicional do sul e centro da França. No outro lado, os Borgonhões, liderados primeiro pelo Filipe, o atrevido, e depois pelo filho dele, o João sem medo. Tinham muito poder na Borgonha, em Flandres, e buscavam apoio em Paris, nas cidades do norte. E a briga era para controlar o rei doente. Por quê? Porque controlar o rei, mesmo doente, significava controlar a máquina do Estado, a legitimidade. Como diz um outro autor, Malcolm Vail, quem tinha o corpo do rei tinha o poder simbólico, o selo real, para validar as decisões. Era o prêmio máximo. E essa disputa não ficou só na intriga palaciana, pelo visto. Virou guerra mesmo. Virou guerra civil, e das mais brutais. O ponto de não retorno foi o assassinato do Luís de Orleans, irmão do rei, lá em Paris em 1407. Assassinato. A mando de quem? A mando do primo dele, o João sem medo, duque da Borgonha. Isso chocou todo mundo e abriu as portas para a Guerra Civil declarada, que durou décadas, até 1435 mais ou menos. Paris especialmente virou um inferno. Massacres, reviravoltas, as facções tomando e perdendo o controle da cidade do rei. Um caos completo. E enquanto a França se rasgava por dentro, a Inglaterra viu a brecha perfeita na Guerra dos 100 Anos, imagino. Perfeitamente. Foi um convite irrecusável para o rei inglês Henrique V. Ele era ambicioso, viu a França dividida e fraca e pensou: agora é a minha chance de pegar a coroa francesa. É nesse contexto que acontece o famoso desastre de Azincourt, em 1415. Foi mais que uma derrota militar, né? Foi muito mais. Azincourt foi uma catástrofe. Grande parte da nobreza francesa, principalmente ligada aos Armagnacs, foi morta ou capturada. Mas o pior foi o golpe na moral. A derrota mostrou para o mundo uma França impotente, dividida, com um rei doente, incapaz de liderar. A imagem da monarquia francesa ficou em frangalhos. O rei ausente virou símbolo da fragilidade do país. E aí entra em cena a rainha Isabel da Baviera, negociando com os ingleses. Figura polêmica essa, né? As fontes pintam ela de jeitos bem diferentes. Muito polêmica. As crônicas da época, especialmente as escritas pelos inimigos dela, os Bourguignons, detonam ela. Dizem que era ambiciosa, imoral, que traiu a França.
Ela se aliou aos burguinhões que controlavam Paris e o rei naquele momento, e juntos eles costuraram o Tratado de Troyes, em 1420, com Henrique V da Inglaterra. O tratado que basicamente entregava a França de bandeja para a Inglaterra, deserdando o próprio filho. Exatamente isso. O Tratado de Troyes foi assim, o fundo do poço. Declarava o Henrique V regente e herdeiro do trono francês. Ele ia casar com a Catarina, filha do Carlos VI, e o Delfim Carlos, o herdeiro legítimo, foi declarado, pasmem, ilegítimo e deserdado. E o Carlos VI assinou isso. Assinou. Quer dizer, foi levado a assinar. Ele estava totalmente manipulado, no meio de uma crise mental, sob controle da esposa e dos burguinhões. Alguns historiadores mais recentes tentam ver a Isabel com outros olhos, talvez como pragmática, tentando salvar o que dava no meio do caos ou proteger a família real. Mas o resultado prático foi a divisão formal da França. Uma França partida em 13, então. Ingleses e burguinhões dominando o norte, o Delfim resistindo no sul e o povo no meio disso tudo. Como ficou a vida das pessoas comuns com essa bagunça toda? A vida ficou um inferno. As finanças do reino simplesmente quebraram. As guerras não paravam, precisava de dinheiro e de onde vinha. Impostos cada vez mais altos, a moeda desvalorizava direto, a inflação comia solta, o comércio parou, os campos eram destruídos, cidades cercadas, saqueadas, fome, peste. Tudo piorou muito. Tem relatos de revolta. Sim, várias revoltas populares explodiram em cidades como Rouen. O povo não aguentava mais imposto e miséria. E a coroa? Fragmentada, com um rei incapaz. Não conseguia dar segurança, nem justiça, nem nada. A própria sociedade francesa parece ter entrado em parafuso. Totalmente. A nobreza dividida, se matando na guerra civil e contra os ingleses. O clero tentando mediar, mas muitas vezes tomando partido. A burguesia das cidades, sofrendo com a economia parada e os impostos. E os camponeses. Bom, esses pagavam a conta mais alta com destruição e taxas. A confiança na monarquia foi para o espaço. É curioso que mesmo nesse caos, algumas fontes ainda falam de uma vida cultural na corte. Patrocínio de artistas como a Christine de Pizan. Uma tentativa de fingir normalidade. Provavelmente um pouco disso. Tentar manter as aparências, afirmar que a realeza ainda existia, e também porque a elite cultural tem sua própria dinâmica, né? Mas era uma fachada bem frágil. Por trás disso, a administração do reino estava se desfazendo. Justiça lenta, imposto mal coletado e o poder de verdade indo para os grandes senhores locais, que aproveitavam o vácuo do centro. E o rei Carlos VI virou só um símbolo, então. Uma peça no tabuleiro dos outros. Exatamente isso. A doença tirou ele da jogada real. Ele virou um objeto a ser controlado. Quem tinha o rei fisicamente tinha acesso ao selo real, aos rituais de poder, e esses rituais, mesmo com o rei doente, ainda tinham um peso simbólico enorme. É aí que entra aquela ideia dos dois corpos do rei, né, que o Kantorowicz trabalhou, o corpo físico doente e o corpo político da monarquia, que continua. É fundamental para entender. O corpo físico do Carlos VI estava em ruínas, frágil, de vidro, como ele mesmo delirava, mas a instituição da monarquia, o tal corpo místico ou político que representava a continuidade do reino, a soberania, essa ideia persistia. Pela linhagem, pela unção na coroação, pelos rituais, pela própria burocracia que, mesmo aos trancos e barrancos, continuava ali. Por isso que, apesar de toda a tragédia pessoal e o caos político, a ideia de reino da França sobreviveu. Como diz um dos autores que a gente leu, o Familiette, a França resistiu mais pela fé no símbolo do que pela força do governante. A doença do rei virou uma metáfora para o reino doente. E o final da vida dele, os relatos pintam um quadro ainda mais pesado, né? Mais isolado, as crises piores. Sim, os últimos anos foram muito tristes. Falam de um isolamento cada vez maior, mesmo dentro do palácio. As crises ficaram mais longas, os delírios mais intensos, como essa recusa em se vestir ou a fixação no corpo de vidro. A imagem que fica é de uma figura quase fantasma, mantida em Paris, que na época estava sob controle inglês por causa do Tratado de Troyes. Um rei só no nome, sem poder nenhum. Um fantasma vivo, como alguns descrevem. Exato.
A presença dele era só para legitimar o que os ingleses e burgunheses decidiam. E ele morre em 1422, quase ao mesmo tempo que o Henrique V da Inglaterra, aquele que deveria herdar o trono francês. Que coincidência, hein? Uma coincidência muito simbólica. Os dois morrem com poucos meses de diferença. Isso complicou ainda mais a sucessão. De um lado tinha o filho bebê do Henrique V, o Henrique VI, que foi proclamado rei da França e da Inglaterra lá em Paris. Do outro, o Delfim Carlos, que não aceitou nada daquilo e se declarou Carlos VII, lá do sul. Ou seja, a guerra ia continuar. E qual o legado que fica do Carlos VI, então? Não é só o rei louco que quase acabou com a França ou tem algo mais aí? Olha, é impossível dissociar ele da imagem do rei louco. A doença dele claramente abriu caminho para uma das maiores crises da França. Facilitou a guerra civil, a invasão inglesa, mas justamente por ter sido um reinado tão problemático, ele também marca um ponto de virada. A história dele mostrou o perigo que era ter uma monarquia tão dependente da pessoa, da saúde física e mental do rei. Então, a lição que ficou, como sugere um dos textos do Christopher Ormond, é que um reino não pode ficar à mercê do humor de um homem. Exatamente. A tragédia do Carlos VI acabou, meio que sem querer, forçando a França a buscar formas de governo mais estáveis. A longo prazo, isso ajudou a fortalecer as instituições do Estado, o Conselho, o Parlamento, a administração, para que pudessem funcionar com mais independência da figura do rei. Foi um passo doloroso, mas importante para sair daquela monarquia medieval, tão pessoal, e ir para uma noção mais moderna de Estado. E como a história lembra dele, a memória foi mudando. Cuja condição foi explorada politicamente. Na literatura, na arte, ele virou meio que um símbolo desse poder que a loucura destrói. Uma figura trágica. A Christine de Pizan, que viveu na época, deixou uma frase marcante que resume bem. Quando o príncipe perde o governo de si, todo o povo delira. Ele acabou virando um símbolo, talvez contra a vontade, dos limites de um sistema que precisava mudar. Realmente, uma história cheia de camadas, muito intensa. Fica essa reflexão, né? Como a fragilidade de uma pessoa no poder pode espelhar e até ampliar as crises de um reino inteiro. Uma dinâmica que, de outras formas, talvez ainda faça sentido pensar hoje. Sem dúvida. Essa relação entre a figura do líder, a força das instituições e o destino de um país é um tema que volta e meia aparece na história. E o caso do Carlos VI é um dos exemplos mais dramáticos e instrutivos que a gente tem. E por hoje é isso. Nos vemos no próximo episódio.